Salvador estava ensolarada naquela manhã de 2 de julho de 1823. Aquele sol apontava para diferentes significados, mas o significado mais importante de todos era um só. Aquela manhã marcava o final de uma guerra. Ao longo da madrugada, em torno de 5.000 portugueses embarcaram da Baía de Todos os Santos. Distribuídos em 83 navios, esses portugueses partiam de volta para a terra natal. Eram soldados e combatentes liderados pelo famoso general Madeira de Melo, apelidado pelos baianos de Malvado Madeira. A tropa do exército português compunha um grande contingente de soldados cansados e principalmente derrotados. Até aquele momento, a capital da província da Bahia vinha sofrendo uma ocupação militar. Ocupação iniciada em fevereiro de 1822. Sim, as tropas do exército português se instalaram na cidade de Salvador, concentrando ali todas as suas forças. Formavam uma espécie de resistência que almejava ocupar outras províncias para além da Bahia. A ocupação da cidade durou mais de um ano e a reconquista só ocorreria por meio de uma guerra. Guerra que envolveu cerca de 10.000 combatentes do lado brasileiro e causou mais de 2.000 mortes. Do embate surgiram inúmeras heroínas e heróis. Personagens que têm um papel decisivo não só na história da guerra, mas também para o entendimento da formação nacional brasileira. Na verdade, essa guerra não foi meramente um episódio em que lutaram brasileiros contra portugueses. Como bem aponta o historiador Marco Morel, ela foi a conjunção e choque de diferentes forças, muitas vezes desiguais. Dá para dizer que todo esse processo é um grande quebra-cabeça daqueles com 1.000 peças, cujas histórias nós vamos tentar articular aqui. Isso sem deixar de lado as suas contradições. É importante destacar o seguinte aspecto. O fim desse domínio português em Salvador não geraria impactos apenas na Bahia. Essa guerra, da qual participaram também brasileiros de outras províncias, determinou o destino do próprio Brasil. E está aí um dos pontos centrais desse enredo. Mas há outros fios para se puxar. E nesse exercício poderemos iluminar a nossa história. Aquela manhã ensolarada de 2 de julho marcava uma importante vitória. A vitória da independência do Brasil. Oi, pessoal! Eu sou a Adriana Santana e hoje dou início à nova temporada do podcast Calumbi, intitulada Independência do Brasil na Bahia, Lutas por Liberdade. Essa temporada é uma parceria com o grupo de pesquisa e extensão Arribar o Céu, Artes, Saberes e Histórias dos Sertões Indígenas e Afro-Brasileiros. Esse grupo está vinculado ao Campus 4 da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, localizado em Jacobina. Nossa temporada surge em meio às comemorações do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. E só foi possível graças ao apoio financeiro da UNEB, através do edital número 111/2022. Para conhecer mais o Calumbi e o grupo Arribar o Céu, segue a gente no Instagram. Nós estamos lá com os arrobas Podcast Calumbi e Arribar o Céu. Ao longo dessa temporada, a gente vai falar bastante sobre algumas palavras-chave, como independência, povo, união, liberdade. Isso porque elas guardam uma série de questões que merecem ser problematizadas e discutidas. O nosso objetivo é apresentar diferentes perspectivas acerca desse momento único da nossa história e que teve a Bahia como palco principal.
E para explicar o significado desse marco histórico, nós vamos conversar com diferentes especialistas que nos ajudarão a iluminar inúmeras questões. Como, por exemplo, por que a história oficial torna o 2 de julho apenas uma nota de rodapé nos livros didáticos? Quem são os heróis e as heroínas dessa guerra? Quais as contradições que emergem no interior desses conflitos? E, afinal, o que significa liberdade e independência? Aliás, liberdade e independência para quem? Além disso, queremos entender o que significa o 2 de julho hoje. Ou seja, como essa data é reexperienciada por meio dos festejos. Sim, porque desde 1824 ocorre o famoso cortejo cívico do 2 de julho, que celebra a vitória da guerra pela independência do Brasil na Bahia. As celebrações ocorrem em diferentes cidades do estado, cada uma apresentando uma faceta dessa história. Aqui nessa temporada, a gente quer entender como a tradição dos festejos interpretou aquele momento histórico e como ainda hoje aponta para novos futuros, tanto na dimensão religiosa e social, quanto na dimensão lúdica. Bom, como vocês podem ver, é muito assunto para conversar. Mas vamos devagar, vamos de boa. A gente tem 5 episódios pela frente, então tem muita coisa boa a caminho. Então, bora nessa. Se você é baiano, certamente conhece o 2 de julho. Nem que seja apenas como um feriado a mais para você ficar tranquilo, de folga. Mas se você for de outro estado, talvez você nunca tenha ouvido falar desse momento importante da história do Brasil. O 2 de julho representa uma das etapas fundamentais do processo de independência do nosso país. Marca a vitória das tropas brasileiras e a expulsão dos portugueses de Salvador, capital da então província da Bahia. A data, como eu disse, é lembrada com desfiles, festas populares, manifestações cívicas e culturais, e representa um símbolo de resistência e luta pela liberdade do Brasil. E somente em 2013, por iniciativa da deputada baiana Alice Portugal, esse marco histórico entrou para o calendário das efemérides nacionais. Esse acontecimento tão recente serve para mostrar que ainda é preciso falar e muito sobre o 2 de julho. Precisamos cada vez mais entender a sua importância para a independência do Brasil. A independência foi um processo complexo e abarcou uma sequência de eventos, mudanças políticas, sociais e culturais. Envolveu uma série de acordos entre as elites, mas também uma série de conflitos e batalhas. E para entender melhor esse período da nossa história e a importância da Bahia na luta pela independência, nós vamos conversar com o Sérgio Guerra Filho, que é mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. No mestrado, o pesquisador estudou o povo e a guerra, a participação das camadas populares nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Ou seja, Sérgio tem tudo a ver com a nossa temporada. Nessa entrevista, o professor fala dos principais momentos da guerra pela independência ocorrida aqui na Bahia, da presença das tropas portuguesas na província desde fevereiro de 1822, passando pelas fases da guerra, até a vitória naquele 2 de julho de 1823. Conversamos também sobre o pós-guerra, ou seja, os dias que se seguiram ao 2 de julho. É nesse momento que se percebe que a independência não é necessariamente o começo da liberdade para muitas pessoas que lutaram naquele conflito. Bom dia, Adriana. Para mim vai ser uma alegria, sempre é uma alegria falar do 2 de julho, dessa Bahia, dos caboclos, das caboclas e dessa guerra, e enfim, desse episódio tão importante para a história da Bahia e do Brasil. Perfeito, Sérgio. Para começar, eu queria trazer uma contextualização mais geral sobre a história da independência do Brasil na Bahia, né?
O longo processo que levou a essa independência, ele começou com os baianos se posicionando contra a indicação do almirante português Madeira de Melo como governador das armas da então província da Bahia, né? Eu queria que você falasse para a gente que Bahia era essa que existia em 1822. Ou melhor, o que explica que esse conflito tenha acontecido de forma mais efetiva aqui do que em outras províncias? Porque outras províncias também tiveram governadores de armas nomeados. Mas por que esse conflito aconteceu nessa província? E que a Bahia era um espaço muito importante e significativo no contexto ali do começo do século XIX e na década de 1820, que é quando vai acontecer a guerra efetivamente, né? A Bahia, desde o século XVI, passando pelo século XVII, século XVIII e adentrando o século XIX, sempre foi uma área muito importante de produção colonial, né? Então, na Bahia se estabeleceram muitos engenhos de açúcar, na Bahia se estabeleceram muitas vilas pelo recôncavo e também pelos sertões, né? As diversas regiões que, de alguma forma, confluíam para um porto que, durante muito tempo, foi o maior porto da América, um dos maiores portos do hemisfério sul e também do mundo, que era o Porto de Salvador ou o Porto da Bahia, né? Então, a região, né, que circunda a Baía de Todos os Santos e, portanto, a região vizinha a essa capital, né, que a gente hoje chama de Salvador, mas que se chamava de Cidade da Bahia, foi uma região que prosperou muito do ponto de vista econômico, por conta, né, das características geográficas, de um solo muito rico, de muita água, né, por conta dos rios, que desembocam uma grande parte na Baía de Todos os Santos e uma outra parte no que nós chamamos hoje de litoral norte, né? Mas é importante também a gente entender que esses rios viraram guias para estradas que levavam do litoral para diversas regiões, né? O que nós hoje chamamos de Chapada, de Planalto, de Médio São Francisco, Alto São Francisco, tudo isso era atingido por estradas que saíam do que hoje é a cidade de São Félix, que era o outro lado do rio de Cachoeira, né? Cachoeira e São Félix ficam separadas pelo rio Paraguaçu, uma de frente para outra, e ligadas hoje por uma ponte que não existia em 1822. Mas é também importante a gente entender que essa experiência econômica foi uma experiência sustentada no tráfico de pessoas, de humanos, né? De seres humanos, que foram escravizados, populações indígenas, inicialmente. Depois, isso foi substituído pelo mercado, o torpe mercado, né, de pessoas escravizadas, que desenraizou milhões de pessoas na África para o trabalho compulsório na Bahia, né? Então, toda essa riqueza e opulência construída no recôncavo e visível até hoje, né, nos grandes casarões, nas grandes igrejas, né, foi sob o sustento, o suor, o sangue e a vida de muitas pessoas, né, dos escravos, das escravizadas e dos escravizados. Então, essa região era uma região, portanto, de produção de muita riqueza, um porto importantíssimo, porque, entre outras coisas, o Porto da Bahia, ele tinha um papel no comércio que Portugal travava com outras regiões do mundo, né? Então, até a Ásia, a África, outras regiões da América, Salvador tinha um papel importante, né? Como um hub, né? Quer dizer, os barcos passavam na Bahia para ir para a África, passavam na Bahia para ir para a Ásia, né? E aqui pegavam água fresca, alimentos, né? Farinha e outras, carne seca e tal, e continuavam viagem. Então, esse porto, né? Essa região tinha uma importância muito grande. E também o fato de ser a primeira província, ou a última província do norte, ou a primeira província depois do que se chamava o sul, né? Essa divisão que a gente tem hoje não era a que prevalecia, Nordeste, Centro-Oeste, essas coisas. Tinham as províncias do Norte, Bahia para cima, né? E as províncias do Sul. Pará era um capítulo à parte, Pará e Maranhão, porque tinha uma relação muito direta com Portugal, mas também estão aí nesse contexto das províncias do Norte, né? Então, essa região tinha uma importância estratégica. Primeira coisa. A segunda coisa é uma colônia portuguesa muito grande, né?
talvez fosse, talvez não, seguramente era, depois do Rio de Janeiro, por conta da vinda da família real, o Rio de Janeiro passou a Bahia no número de portugueses, ou eu diria assim, de europeus vivendo na América. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque até então todos se chamavam portugueses. Então existiam os portugueses da América, os portugueses da Europa, os portugueses de África, os portugueses de Ásia. Depende de onde você tivesse ali o nascimento, você era português do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, nesse sentido, aqui, por conta desse comércio, da concentração de tropas, havia uma colônia grande de europeus, de portugueses europeus. E aí, dentro dessa questão, havia uma importância na manutenção dessa região. E não havia ainda também um sentimento de unidade territorial, né? As pessoas, por exemplo, para dar um exemplo, os deputados das províncias do Brasil não se identificavam como brasileiros até muito avançado desse processo. Eles, inclusive, reagiam a isso e diziam: não, eu sou deputado de São Paulo, eu sou deputado da Bahia, eu sou deputado do Maranhão, né? Essas chamadas pátrias particulares, como eles chamavam, que eram as províncias, as antigas capitanias. Então, nessa condição, não seria, se você olhar para a América Espanhola, não seria estranho que a independência na América Portuguesa gerasse outros países, né? O inusitado é que aqui se tornou um país só, né? Um império do Brasil. Mas então, no processo de crise, a estratégia portuguesa foi manter a Bahia para depois tentar reconquistar as outras províncias. Então, para a gente contextualizar, Dom Pedro rompe com as cortes, começa a articular um processo autonomista, mas a Bahia, o Maranhão, o Pará eram outros capítulos a serem construídos, né? Então, o que foi que a cúpula militar portuguesa, as cortes depois, né, e o próprio Dom João constituiu como plano? Manter a Bahia para depois, quem sabe, tomar o Rio de Janeiro, né? Esse plano não foi à frente porque na Bahia houve uma resistência. Então, veja que havia tropas na Bahia, depois chegaram mais tropas. Em fevereiro de 22, Madeira de Melo, chegando ao episódio que você trouxe, né, da nomeação do brigadeiro Madeira de Melo, houve uma briga porque alguns baianos não aceitaram essa nomeação, mas ele impôs a sua nomeação à força. Derrotou tropas baianas, que, enfim, ou foram presos, mandaram para Portugal, ou ficaram em prisões na Bahia, ou fugiram para o Recôncavo. Já em março, chega um contingente que tinha sido expulso do sul do Brasil. Então, as tropas que Dom Pedro ia mandando embora no Rio, em vez de voltar para Portugal, foram se acumulando na Bahia. E depois, outras tropas também, saídas do que hoje é o Uruguai, né, da Cisplatina e de outras províncias, todas que Dom Pedro conseguiu sair, tirar das outras províncias, foram se acumulando na Bahia. E depois também algumas expedições pequenas, não do tamanho que Madeira de Melo desejava, também foram chegando à Bahia. Então, no contexto pós-fevereiro de 22, já em junho de 22, você vai ter um contingente militar significativo português da Bahia, que ocupou a capital, no entanto, não conseguiu avançar para o resto da província, porque os baianos, que já desde fevereiro fugiam da capital, passaram a organizar politicamente uma resistência, que primeiro se manifestou nas aclamações ao príncipe, que não eram declarações de independência, mas eram atos de desagravo à Madeira de Melo, quer dizer, eles eram contrários à Madeira de Melo. Então, nesse ato, eles estavam declarando que não seguiriam e não obedeceriam o governo de Madeira de Melo, que estava na cidade da Bahia. Então, é nesse contexto que as tropas portuguesas vão se fortalecendo na capital e as tropas rebeldes vão se reorganizando até junho de 22. O historiador Luiz Henrique Dias Tavares, ele diz que a guerra pela independência do Brasil na Bahia ele teve duas fases.
A primeira, exclusivamente baiana, e a segunda que contou com o apoio de tropas enviadas por Dom Pedro, do Rio de Janeiro, e que também vieram de outras províncias, né? E ao longo desse processo aconteceu o grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Então, eu queria entender qual a diferença entre essas duas fases da guerra e de que forma o 7 de setembro impactou nas lutas que aconteciam aqui na Bahia. Bom, a partir de junho, se estabelece em Cachoeira um governo que chama-se Conselho Interino de Governo, formado por representantes de todas as vilas da Bahia. É muito significativo isso, né? Não houve nenhuma adesão à Madeira de Melo. Todas as adesões foram ao Conselho Interino. As vilas mandaram seus representantes. O Conselho Interino teve 3 papéis importantes no início desse processo, já a partir de junho, mesmo ainda em junho, depois do 25 de junho, que foram mandar representantes para fazer a adesão de outras vilas. Segundo, mandar representantes para o Rio de Janeiro para dialogar com Dom Pedro sobre essa adesão da Bahia ao Império e, portanto, receber reforços. E terceiro, organizar as primeiras tropas que cercaram a cidade da Bahia, né? Então, quando você entra no final de agosto, começo de setembro, a cidade da Bahia já está cercada por tropas exclusivamente baianas. Por isso, o professor Luiz Henrique Dias Tavares chama de fase exclusivamente baiana. Bom, essa ida ao Rio de Janeiro rendeu frutos. Dom Pedro contratou um general francês chamado Pierre Labatut, que depois virou Pedro Labatut. Labatut regimentou tropas no Rio de Janeiro. Ele desembarcou não na Bahia, mas em Alagoas. Em Alagoas, ele reuniu tropas de outras províncias, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, e ele chega no fim de outubro a Pirajá. Vira o comandante desse exército e reúne as tropas que ele trazia às tropas já existentes. A partir daí, o professor Luiz Henrique chama de fase brasileira da guerra, porque já há um exército formado por pessoas de diversas províncias, né? Bom, veja que a guerra começou, a batalha de 25 de junho em Cachoeira, depois você tem um exército cercando a cidade da Bahia já em fim de julho, começo de agosto, e depois do 7 de setembro é que a tropa brasileira chega. Então, a Bahia já estava em guerra realmente antes do grito de Ipiranga. Essa guerra se arrastou, né, durante 1 ano e 1 semana, se você considerar do 25 de junho ao 2 de julho do outro ano, né, de 1823, a revelia até do que estava havendo no Rio de Janeiro, que apesar de haverem conflitos ali, alguns militares, fundamentalmente se deu a partir dos arranjos diplomáticos, das relações políticas, né? O 7 de setembro, imortalizado na tela, o grito do Ipiranga, não tem nenhum ferido, né? O 25 de junho é uma batalha em que pessoas foram alvejadas. O cerco à Bahia teve algumas batalhas, mas também muita gente morreu de fome, de doença, porque as condições eram as piores possíveis, né? Você tem algumas grandes batalhas, a Batalha de Pirajá, em novembro, né, 8 de novembro de 22, a Batalha de Itaparica, a tentativa portuguesa de tomar Itaparica, em 7 de janeiro de 23, e, enfim, esse desenrolar da guerra vai demorar 1 ano, que é o tempo dos portugueses se darem por derrotados, por não receberem reforços e não conseguirem sair da cidade e não conseguirem acesso à comida. Portanto, planejam uma retirada que foi realizada no dia 2 de julho de 1823. De alguma forma, o 7 de setembro impactou no que estava acontecendo aqui? As pessoas, sabendo do que aconteceu no Rio de Janeiro, se engajaram mais ou menos? Aconteceu alguma mudança no que estava acontecendo na Bahia? Na verdade, o 7 de setembro ele vai ser levado à condição de data fundadora do Brasil posteriormente,
né? Quando o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil começar a escrever sobre a história nacional, né? Porque outras datas também foram muito significativas, e essas eu creio que tiveram impacto na Bahia. A primeira delas, a própria convocação de uma Assembleia Constituinte, né? Acho que, salvo engano, em agosto de 22. Ora, se você convoca uma Assembleia Constituinte, não existe um Estado com duas constituições, né? Então, você tem aí uma ruptura institucional muito importante. E isso teve impacto, porque a Bahia, inclusive, escolheu seus deputados e mandou, mesmo em guerra, né? Depois, a própria coroação de Dom Pedro, que acontece em outubro de 22, também teve impacto. Circulou essa ideia, né? Já, portanto, depois de definir pelo apoio, né, militar à Bahia, Dom Pedro é coroado imperador. E isso, obviamente, circulava. As notícias circulavam tanto entre províncias, como também em Portugal. Então, essas batalhas, as narrativas, por exemplo, do 8 de novembro, da Batalha de Pirajá, chegaram em Portugal pelos jornais. As pessoas levavam essas notícias nos navios e os jornais publicavam, né? Então, o 7 de setembro, enfim, não foi construído desde o seu nascedouro como uma data fundadora do Brasil, mas isso foi uma construção posterior. Mas, obviamente, que essas províncias, elas se comunicavam. E eu digo mais, as ações tomadas na Bahia influenciavam as ações também do Rio de Janeiro. Quer dizer, as decisões de Dom Pedro levavam muito em consideração o que estava acontecendo no norte do Brasil, né? Então, a adesão, desde a adesão à Revolução Constitucionalista do Porto, desde a queda do governo da Bahia, desde as disputas de fevereiro de 22, a formação do governo do Conselho Interino, tudo isso dava a Dom Pedro uma condição de construir politicamente a sua plataforma, né? Então, mais do que né? Porque a urgência da guerra era a grande pauta na Bahia. Então, era a guerra, muitas vezes, que estava influenciando o Rio de Janeiro, né? Mais do que o contrário, provavelmente. As lutas para a independência aqui na Bahia contaram com diferentes batalhões. Aí você já começou a falar um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse sobre a participação das camadas populares, ou seja, de pessoas de fora do Exército, nesses batalhões. Primeiro, o Exército, para ser formado, precisava dessa adesão popular, né? Labatu, inclusive, se queixou de não ter achado filhos de senhores nas fileiras do Exército quando ele chegou à Bahia, né? Ele achou aquilo estranho, ou, portanto, a elite não ter participado diretamente da formação desse Exército. Mas fato, Adriana, que as pessoas comuns que não estavam alistadas também participaram dessa guerra, né? Lutando mesmo, né? Como é o caso, por exemplo, talvez o mais icônico disso seja a Batalha de Itaparica, porque foi um ataque maciço, contando com várias embarcações, tentando desembarcar em Itaparica, na esperança de conseguir acesso à comida e também o controle da Baía de Todos os Santos, né? Porque se você controla a barra da Bahia, né, na ponta de Santo Antônio, onde tem hoje o Forte da Barra, e você controla Itaparica, você controla praticamente a entrada da Bahia. Mas também porque Itaparica produzia alimentos, né? O professor Milton Moura diz assim, o pessoal passando fome em Salvador e o povo de Itaparica comendo bem, né? Então eles tentam fazer esse ataque a Itaparica no momento em que havia uma guarnição, havia, né, tropas em Itaparica, mas não numa concentração significativa, e também como eles atacam em vários lugares ao mesmo tempo, não podia concentrar essas tropas para poder combater os portugueses. E quem deu socorro a essas tropas foram as pessoas comuns, né? As marisqueiras, os pescadores, os pequenos camponeses ali de Itaparica, que conseguiram se articular e usando as armas que usavam no dia a dia para caçar, para se defender, né? Ou facas, né? Facões,
impediram que o exército português desembarcasse na ilha, né? É nesse episódio, inclusive, que a figura de Maria Filipa ganha relevo, né? Ela era uma liderança popular que, de alguma forma, regimentou outras mulheres que, usando suas facas que usavam, né, para fazer seus afazeres, impediram, né, entre outras, porque também alguns homens com suas facas e outras pessoas com armas e alguns soldados, efetivamente, né, que saíram ou que puderam sair das trincheiras onde estavam, foram dar socorro aonde os portugueses estavam desembarcando e impediram que os portugueses embarcassem. Uma tentativa de 3 dias, quer dizer, em 3 dias seguidos os portugueses tentaram desembarcar na ilha e não tiveram sucesso, graças a uma resistência de pessoas que não estavam alistadas também no exército, né? Então, claro que eu estou dando aqui um exemplo que é mais icônico, que é o de Itaparica, né? Mas você tem diversos outros exemplos em que as pessoas comuns participaram lutando, né? Quer dizer, a gente podia, então, pensar no exemplo de Maria Filipa, que é alguém que se alista, né? Maria Quitéria é muito inusitado que ela, sendo uma mulher, ela seja movida por essa vontade de lutar no exército, né? Ela burla uma regra machista do exército, de só alistar homens, ela se faz passar por homem, se alista. Como ela, outras pessoas, né, homens, fizeram, né, se alistaram como homens, saindo de onde, né, onde passavam as pessoas falando da guerra, elas se dirigiam à cachoeira para se alistar. Tem as pessoas como Maria Filipa e as pessoas, né, e os habitantes da ilha que lutaram no impulso ali de poder socorrer as tropas que eram talvez insuficientes, né, ou para reforçar essas tropas. E você também tem as pessoas que contribuíram para a guerra, porque, veja, essa guerra não se trava só no front. É preciso alimentar essas pessoas, é preciso vestir essas pessoas, é preciso produzir, levar o gado, né? Então, pessoas saíram arrecadando bens pelo interior, trazendo para a cachoeira e, enfim, né, produzindo fardas, produzindo armas, produzindo pólvora, digamos, na retaguarda, né? Onde a gente tem aí, nesse caso, o exemplo também assim, muito interessante das caretas do Mingau, né, em Salbara, a festa do 2 de julho. Eu tenho, Adriana, aprendido muito sobre a guerra lendo as festas, né, que são riquíssimas em narrativas, que obviamente a gente precisa ter um olhar, digamos assim, aquilo é uma leitura da festa, né, como também qualquer documento escrito é uma leitura do fato, mas efetivamente as caretas representam um ato que ocorreu na guerra, que eram as mulheres salbarenses dando alimentos, talvez também armas e munições, para os soldados, guarnecendo a costa da Baía de Todos os Santos, para evitar uma tentativa de tomada daquela região, como inclusive tentaram em Itaparica, né? Claro que houve ali algum tiroteio, alguma batalha, nenhuma da magnitude de Itaparica e de Pirajá, mas os portugueses, obviamente, fustigaram essas trincheiras, essas guarnições, né, que guardavam ali, não só Salbara, mas Salinas e outras regiões ali da contracosta do Recôncavo, né? Então, essa guerra não pôde ser travada nem vencida se a gente não coloca na conta a adesão popular a essa causa, né? Pouco se fala sobre o dia após o 2 de julho, né? O que sabemos pelos relatos históricos é que Salvador era uma terra devastada e que os escravos que buscavam a almejada liberdade não obtiveram essa conquista. Eu queria que você falasse um pouco, descrevesse melhor os dias seguintes após o marco da independência. Eu digo sempre, Adriana, que meu sonho é que Lazo Matumbi pudesse escrever da mesma forma que ele escreveu a música 14 de Maio, né, onde ele considera essa abolição incompleta pela falta de política, né, para as pessoas que foram libertadas no dia 13. Meu sonho é que o Lazo pudesse também escrever uma canção sobre o 3 de julho, porque efetivamente a guerra foi vencida com a participação decisiva das pessoas comuns.
desde escravizados a libertos, a pobres livres, homens, mulheres, populações indígenas, pequenos proprietários. Mas, efetivamente, o que se consolidou ao final da guerra foi a adesão da Bahia a um império escravista, latifundiário, e que mantinha o privilégio da política com os homens ricos e brancos, né? Ou pretensamente brancos. O fato é que a gente também não pode isolar a história a esse dia 3, porque, efetivamente, esse pós-independência foi um período de muita tensão social, né? Houve um aprendizado político, digamos assim, da população trabalhadora, que custou muito caro às elites manter essa ordem. É fato que mantiveram, né? Você veja que o Brasil arrastou a escravidão por mais 66 anos da sua independência, algo que você não vê em outro espaço da América. Mas, de fato, essa população se rebelou em vários momentos. Então, você tem, logo depois da guerra, um mata-maroto, em dezembro de 23. Você tem a revolta dos Periquitos, em 24. Você tem uma série de revoltas indígenas, revoltas escravas nesse período, que são significativas, né, para a gente entender que esse momento é um momento, como o professor João Reis e o professor Bira Castro classificaram, de Bahia rebelde, né? Então, de fato, essa rebeldia ainda fez parte do cenário baiano, do cenário político baiano durante muitos anos. Perfeito, Sérgio. Eu me sinto muito feliz em estar vivendo esse momento histórico, que é de reconquista, né, de mais estudos. Eu te agradeço muito, viu? Foi muito legal. E te agradeço muito pela generosidade e disponibilizar esse tempo aqui para a gente. Uma alegria para mim também, viu? Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Muitas pessoas acreditam que a independência do Brasil se deu com o grito de Dom Pedro I. Ou seja, bastou ele bradar independência ou morte em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, e de repente o Brasil ficou independente naquele 7 de setembro de 1822. Segundo essa versão, foi aí que o Brasil ficou livre do domínio português. Bom, essa é a crença mais difundida, mas como toda crença, ela foi construída e reforçada ao longo dos anos. É aquela coisa, quando você conta a mesma história 1000 vezes, uma hora ela se torna verdade. As artes visuais, assim como outras linguagens artísticas, podem contribuir para a construção de uma narrativa histórica. E essas criações podem servir como base para um imaginário comum, para a construção de pertencimento, de identidade. Isso para o bem ou para o mal. Quer ver? Eu vou descrever um quadro e você vai compondo a imagem na cabeça, tá? Vamos ver se você reconhece. Preparado? Nessa pintura, a cena principal mostra um homem montado em um cavalo branco. Ele está com o braço levantado e segurando uma espada. Essa figura altiva transmite uma impressão de liderança e coragem. Ao redor dele, há outras pessoas também montadas em cavalos. São soldados com roupas e armas características da época. E aí, você reconheceu? Bom, é a famosa pintura Brado do Ipiranga, de Pedro Américo. Você pode até não saber o nome do quadro, nem o nome do pintor, muito menos quando foi pintado. Mas essa cena em particular, provavelmente está marcada no seu inconsciente, não? Se você quiser ver ou rever essa obra, é só acessar o Instagram do podcast Calumbi. A gente vai disponibilizar lá a pintura no nosso feed. Hoje, de fato, nós sabemos melhor o que aconteceu naquele momento histórico retratado por Pedro Américo, o dia 7 de setembro.
E foi algo bem diferente do que ficou imortalizado na pintura. A verdade é que Dom Pedro estava com, como dizer, desarranjo intestinal e tinha que saltar da montaria a todo momento para prover-se, como diriam na época. Ou seja, se tinha alguma coisa que determinava a marcha da comitiva, não era exatamente a liderança e a coragem de Dom Pedro, mas sim o piriri. Vamos agora para um segundo quadro, a adivinhação número 2. Lá vai. Nessa obra, a cena se passa em uma rua. Nela, podemos distinguir a presença de várias pessoas. Elas estão reunidas em posição de combate. Algumas empunham armas. Há mulheres e homens de diferentes cores, origens e idades. Tem até uma criança. Na frente, um homem negro, aparentemente ferido, recebe assistência de outra pessoa. E aí, sabe qual é o quadro? Eu acabei de descrever a pintura O Primeiro Passo para a Independência da Bahia, do pintor Antônio Parreiras. Criada em 1930, a obra retrata o momento em que as tropas brasileiras e o povo baiano enfrentam as forças portuguesas na luta pela independência na Bahia. Essa obra também está disponível no nosso Instagram, viu? É só acessar o @podcastcalumbi para dar uma olhada. Mas a pergunta que fica é: por que a pintura de Pedro Américo é muito mais conhecida que a pintura de Antônio Parreiras? Bom, existem inúmeros motivos e eu vou destacar alguns. A primeira obra, Grito do Ipiranga, ela é de 1888 e foi encomendada pelo governo brasileiro com o objetivo de compor uma narrativa oficial sobre a independência. Uma narrativa, e isso já deve estar evidente, que destacasse o papel heróico de Dom Pedro I. E de lá para cá, esse suposto papel heróico vem sendo reforçado em livros, em datas comemorativas, etc. É como eu falei, você conta e reconta uma história e aí parece verdade. Já a pintura de Antônio Parreiras traz uma perspectiva distinta, uma ideia de independência com outras implicações. Primeiro, a figura principal da composição é Manuel Soledade. Ele, um homem negro, foi morto por um disparo pelos navios portugueses. E, para além disso, o que chama atenção é o destaque que o pintor dá para a participação do povo e para a luta coletiva. É possível se perguntar: quais seriam as consequências se, ao invés de termos no inconsciente aquele quadro de Dom Pedro, tivéssemos um quadro que apresenta um ideal de diversidade? Se, em vez de um homem branco na liderança, tivéssemos a participação popular e a luta coletiva? É algo a se pensar. Na verdade, a obra de Parreiras pode ser vista como uma forma de história a contrapelo, conforme sugerido por Walter Benjamin. Ou seja, desafia a narrativa oficial ao destacar o papel do povo na conquista da liberdade. Para tratar mais sobre esses pontos, nós vamos conversar agora com a historiadora Cláudia Pereira Vasconcelos, que é doutora em Estudos de Cultura pela Universidade de Lisboa, em associação com a Universidade Federal da Bahia. Ela é professora da Universidade do Estado da Bahia e coordenadora do grupo Arribar o Céu. Cláudia vai nos contar mais sobre a importância de se incluir o tema da independência do Brasil na Bahia nos currículos dos cursos de História. Ela também defende que narrativas sobre povos historicamente marginalizados, como escravizados, indígenas e mulheres, ocupem lugar de destaque na história do Brasil. Quais são os desafios de se estudar a independência do Brasil na Bahia, considerando toda a sua complexidade, as ausências e silenciamentos que ainda pairam sobre esse tema? Então, Adriana, eu acho importante dizer de que lugar eu estou falando, né?
eu sou professora de História da UNEB de Jacobina. Eu sou interiorana, né? Eu vivi muito tempo no interior, mas eu também vivi parte da minha vida aqui em Salvador. O que realmente, para a gente, do ponto de vista visual, do que você acessa sobre histórias da Bahia, é interessante ter vivido uma parte da vida, né, no interior, no sertão da Bahia, e outra parte aqui. Quando eu chego em Salvador, eu começo a ir para festas e largos, etc. e tal. E o 2 de julho é uma dessas festas muito visuais, né? Muito marcantes, assim. E mesmo tendo estudado História na graduação, eu tive disciplinas de História da Bahia, mas eu nunca tinha estudado o processo de independência do Brasil na Bahia. Nunca tinha aprofundado, inclusive eu tinha muitas dúvidas o que era esse tema, né? Por que 2 independências? Isso na minha cabeça ficava muito assim, mas espera aí, uma independência lá, outra aqui, e os caboclos, e muita coisa vinha, né? Mas eu sempre fui para a festa um pouco como uma curiosa, uma pessoa que vai encontrar amigos, e preciso dizer que, felizmente, nesse processo de bicentenário, esse tema chegou muito mais forte eu acho que para todos nós, principalmente nós historiadores. Claro que tem os especialistas no tema, é importante eu dizer que eu sou uma professora de história da área de ensino de história, então eu estou sempre muito atenta a pensar conteúdos e metodologias que chegam na educação básica, né? Eu tenho muito essa preocupação, como é que a universidade forma esses professores, o nosso curso é de licenciatura, com um olhar bastante amplo. E aí não tenho como não dizer, com um olhar também bastante... A gente teve uma formação muito colonizada e agora a gente está muito mais atenta a pensar quais narrativas a gente gostaria que chegue lá para os alunos da educação básica, que são pessoas do povo, né? São pessoas que vêm de uma classe social que não se vê, muitas vezes, no livro de história, na narrativa histórica, nos fatos que estão como conteúdo para o próprio Enem, né? Agora isso tudo tem mudado um pouco, mas a gente vem de uma história de uma narrativa que a gente chama de oficial, de uma narrativa do Estado, de uma narrativa das elites, né? E quando você chega no bicentenário, eu já comecei, antes de estudar um pouco, eu já comecei a pensar assim, poxa, o 2 de julho já é, por si só, uma contranarrativa da independência do Brasil. Eu sei que isso que eu estou dizendo é meio óbvio, mas é bom explicar por que eu vejo já o 2 de julho como uma contranarrativa. É uma contranarrativa porque, de fato, aqui aconteceu conflito. De fato, aqui aconteceu guerra. De fato, aqui aconteceu participação popular. Claro que com muitas complexidades. Quem são esses populares? Como eles participaram? Né? Por que eles participaram? Todos participaram de bom grado, se engajando? Ou teve um jogo aí das elites, né, que, por exemplo, coloca os escravizados, muitas vezes, na frente dessa guerra, e os escravizados certamente se perguntavam, mas o que é que eu vou ganhar com isso, no sentido de patriotismo? A gente está falando também de um período onde a ideia de unidade nacional, ela não existe. Ela existe uma certa ideia de unidade província, né? Ou seja, a Bahia, como é uma das primeiras províncias do Brasil, já tem um pouco essa ideia de, digamos assim, de coletividade, de comunidade imaginada, como diz o estudioso Anderson, né? De que é uma comunidade, a nação é uma comunidade imaginada. E essas províncias são, digamos que, pequenas nações, né? Mas esse espírito do ser brasileiro que vai sendo construído ao longo do século XX, ele ainda está muito frágil. Mas a gente hoje, estudando o 2 de julho, a gente começa a compreender como essa luta popular, ela teve muitas histórias das margens incríveis e que a gente tem mesmo que ir atrás, que estudar, que buscar novas narrativas. E eu sou uma pessoa um pouco otimista, assim, eu acho que a gente está num momento muito interessante de contranarrativas. Então, o próprio 2 de julho, por si só, repito, já é uma contranarrativa porque sai do eixo Rio-São Paulo, onde tudo que é nacional aconteceu no eixo Rio-São Paulo, né? Se a gente estuda, desde da história até a grande mídia, o Brasil, o nacional, está lá. E nunca em Pernambuco, nunca na Bahia, mesmo esses estados tendo sido o centro do Brasil no passado. Mas então já é uma contranarrativa porque desloca
o local do conflito, a expulsão dos portugueses, a participação popular. E hoje, quando a gente vai estudar esse fato, a gente vê que teve participação feminina, que teve participação indígena, muito mais do que o que a gente sabia e imaginava, que a participação negra não foi apenas manipulada, né? Muitos escravizados viam na luta pela liberdade, na luta pela independência, uma luta pela liberdade da escravidão. E, de fato, houve muitos motins, houve muita negociação, houve muita coisa, né, que acontece que não necessariamente está narrado nos grandes documentos e nos grandes livros sobre a independência. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, especialmente para as escolas, e que é um desafio para nós também da universidade, para nós pesquisadores, é como essas outras narrativas, essas contranarrativas, essa não história única, né? Esse deslocamento de uma história única, onde todos nós, independente de classe, a gente acessou, por exemplo, o quadro da independência de Pedro Américo, né? Que depois a gente pode explorar isso mais à frente aqui da nossa conversa. Mas a gente acessou essa história única de um grito da independência, o nosso hino reforça isso, e a gente, de certo modo, acreditou mesmo que essa independência dessa colônia, que agora vai virar um país, né, mesmo virando império, isso é muito, de certo modo, tragicômico, porque a gente fica independente, mas via o filho do rei, então o rei vai embora e deixa o príncipe, deixa um filho, e isso continua com outro filho, ou seja, a nossa história de independência é muito diferente da história do restante da chamada América Latina. Eu sei que nós estamos na América Latina, mas quando a gente lembra das outras Américas, né, as lutas, a forma, o fim da escravidão, teve muita coisa aqui que a gente pode resumir dizendo que foi uma independência conservadora, uma liberdade conservadora, se isso é possível, né? Ou seja, as nossas elites, elas são muito hábeis no momento delas estarem unidas e se manterem com todos os seus privilégios, porque nenhuma ruptura, nenhuma luta por liberdade. É lindo a ideia de independência, é linda filosoficamente a ideia de liberdade, mas o Brasil consegue, a partir das suas elites conservadoras, fazer um movimento aparentemente que rompe, mas se mantém todos os privilégios através, né, da escravidão, através dos poderes ali em muitas poucas mãos, né, nas mãos dos homens. Enfim, é um fato histórico que eu acho que rende muito se a gente for conversar, estudar, pesquisar, e eu acho muito bom que isso esteja chegando nas escolas, né, essas outras narrativas, como eu falei mais no início. Então, eu queria que você complementasse falando do seu movimento hoje de redescoberta, digamos assim, desse marco histórico, né? E a investigação que você tem feito junto ao seu grupo de pesquisa, o Arribar ao Céu. Na verdade, eu acho que é importante situar quem está escutando a gente, né? De que a gente está fazendo episódios a partir de um edital, digamos assim, que foi promovido pela Universidade do Estado da Bahia, fazendo parte de uma campanha maior do Estado da Bahia, né? Esse ano do bicentenário. Ano passado a gente teve o bicentenário da independência do Brasil, né? E esse ano de 23 é o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Então, o próprio governo do Estado, ele estimulou, né? Ele provocou, ele está promovendo que vários instituições, escolas, universidades pensem, discutam e produzam materiais sobre isso. E nós aqui, a gente fez a parceria, né, Arribar ao Céu, com o podcast Calumbi, para a gente produzir podcasts, episódios que falem exatamente da participação dos negros, da participação dos interioranos, da participação das mulheres, dos indígenas, ou seja, o Arribar ao Céu, ele já tem esse propósito. É um projeto que pensa a história com sua principal missão, que é tentar trazer para a história, para o ensino de história, essas vozes que ao longo do tempo ficaram sumidas, caladas, silenciadas. Eu vejo nesse sentido. E, por fim, dizer que a gente está sempre pensando em como as artes
traduzem essas histórias. Então, por exemplo, o nosso encontro com o livro da Lilia Schwartz, por exemplo, O Sequestro da Independência, reforça um pouco nossa tese de que a iconografia construída, ela é documento histórico. E já que os nossos povos se expressaram a partir de arte, né? A partir do samba para contar a história, a partir de pintura rupestre, de outros artefatos que foram construídos, e isso também é documento histórico. Então, nesse sentido, a gente se sente confortável de pensar essa temática. Quando a gente pensa na independência do Brasil na Bahia, a gente se limita a uma data, né? Que é o 2 de julho. Mas essa data nada mais é do que o marco de um processo bem mais longo, que durou mais de um ano. Então, eu queria ouvir de você o que representa esse momento histórico para a Bahia e para o Brasil. Excelente essa pergunta. Todo o povo, todo o coletivo, toda a nação, né, ela precisa de datas que marcam fatos, acontecimentos. Mas é claro que hoje, principalmente, a gente tem muita noção de que esses fatos, eles são, como você muito bem elaborou, eles são processos, né? São processos que às vezes duram séculos, anos, décadas ou um ano, como é o caso desse nosso episódio aqui, que a gente está tratando do 2 de julho. E ele tem momentos de culminância. Alguns, como o 7 de setembro, é completamente inventado, né? Certamente houve reuniões para dizer, nossa, a gente vai escolher o quê? O 12 de outubro, o 7 de setembro? Então, tem fatos que são escolhas mesmo de elites para dizer, não, esse momento aqui vai ser mais heróico, vai jogar mais luz sobre a heroicidade de Dom Pedro, né? Então, tem fatos como o 7 de setembro, que é uma escolha para enaltecer um fato, e tem fatos que foi naquele momento que culminou, por exemplo, a expulsão dos portugueses. E é muito interessante pensar que essa luta teve um ano, né, com algumas batalhas, inclusive sangrentas. Claro que eu sei que não foi uma guerra típica como outras, que morreram milhares de pessoas, mas a gente está tratando de um fato de conflito que teve sangue, que teve morte, né, que teve mortes de pessoas que ficaram em evidência e outros tantos não. Então, eu vejo que o 2 de julho, nesse sentido, ele retrata uma culminância, e é uma culminância de vitória, com um pouco mais de sentido dessa independência, porque, né, agora a gente pode ir às ruas, dizer que a gente é independente, e acho que o cortejo que é feito há quase 200 anos é outra coisa muito interessante da gente pensar como uma iconografia. Não é um retrato parado, não é um quadro pintado, mas é um desfile. Muito, como eu falei mais cedo, visual. E aí traz, por exemplo, o caboclo e a cabocla, que eu sei que a gente vai conversar mais a fundo sobre isso, eu vou falar en passant, mas traz como símbolos dessa identidade nacional. E aí tem uma coisa muito interessante, se nesse período a escravidão ia continuar, a gente não pode botar um negro lá em cima, né? Isso eu imagino que as elites pensam um pouco nisso, né? Quer dizer, a história também diz isso. Então vamos trazer o quê? O símbolo daquele nativo, do que começa, né? Do que começa tudo. Mas esses caboclos, eles também são retintos. Então tem essa simbologia do caboclo, ela é muito interessante. E eu acho muito bonito pensar que as pessoas seguem esse caboclo não só como um símbolo qualquer, né? Tem toda uma devoção, tem toda uma questão religiosa e espiritual que atravessa essa Bahia, essa baianidade, esse fato, essa independência. Então, eu realmente sou feliz de poder ver o cortejo, já vi algumas vezes, e desse ano, por exemplo, está no cortejo com um sentido mais amplificado. Então, é uma luta de um processo, sim. Infelizmente, é um processo que não veio com a liberdade como tão sonhada por várias pessoas, especialmente pelos escravizados, né? O símbolo do caboclo também não representou o fim do genocídio indígena, mas é um marco de avanços civilizatórios aí que a Bahia tem sim que celebrar. Então, eu acho que a gente tem, como historiador, como pesquisador, como professora, celebrar sim esse fato e trazer sim para os conteúdos escolares. Gente, chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Mas a história não para por aqui não, viu?
Ainda tem muito assunto sobre a independência do Brasil na Bahia. Nos próximos episódios, continuaremos a explorar esse marco histórico, dando especial destaque a essa contranarrativa, como disse Cláudia. Nós vamos falar ainda da luta de pessoas negras pela liberdade e da participação das mulheres e dos povos indígenas, que tiveram uma ação determinante no processo da independência. Agradecemos a você por nos acompanhar até aqui e pelo apoio contínuo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com as amigas, amigos e amigues. E claro, deixe seus comentários e fique ligado nas nossas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima! Este episódio é uma realização da Calumbi Produções e do grupo Arribar o Céu. Coordenação do projeto, Cláudia Pereira Vasconcelos. Pesquisa, Luciano Xavier, Fernanda Caroline dos Santos e Felipe Neiva. Roteiro, Felipe Neiva e Adriana Santana. Produção e apresentação, Adriana Santana. Assistente de produção, Aurivone Ferreira. Monitoras, Gisele Rios, Luísa Camões, Laíse Oliveira e Adina Rios. Edição de som, Matheus Berlink. Design, Thay Oliver. Assessoria de imprensa, Lorena Simas. Esta temporada é resultado do projeto Arribar o Céu, Independência e Liberdade, por outras histórias da Bahia. Contemplado no edital número 111/2022, PROAPEX/UNEB, para financiamento de projetos de extensão voltados para a campanha Igualdade e Justiça, 200 anos de independência do Brasil na Bahia.